Pô, saquei na abertura do programa, Vini, Vamos lá. que nós estamos já pertinho da Copa do Mundo de Futebol Feminino. O evento começa em breve, vai ser disputado na França a partir do dia 7 de junho. E o técnico da seleção brasileira, o Vadão, anunciou as 23 convocadas. Isso. Mas acabou dando muita canelada, né, Vini? Pois é, cometeu alguns deslizes aí o experiente técnico Vadão, que inclusive era o técnico na última Copa do Mundo com a seleção feminina. Depois ele saiu, veio a Emily também foi demitida, o Vadão retornou. E os últimos jogos, a perspectiva não é muito boa, viu, Carlos Aros? Porque a seleção perdeu os últimos 9 jogos aí com o comando do Vadão, mas agora ele diz que é vida nova, tem que pensar aí no futuro, que é esta Copa do Mundo que começa no dia 9 de junho na França. 9 jogos desde que ele voltou, é isso? Ou não? Não, os últimos 9 jogos ele acabou acumulando 9 derrotas, então é bastante preocupante esse cenário, mas enfim, é uma seleção experiente. Das 25 jogadoras, 15 estavam na Copa do Mundo anterior. Destaque para a Cristiane, para a Marta e a Formiga, Carlos Aros. Aos 41 anos se tornará aí a jogadora mais velha a disputar uma Copa do Mundo, essa que será a 7ª Copa do Mundo dela. Então é um recorde aí histórico para uma jogadora no futebol feminino, e também acho que no masculino a gente não tem nenhum jogador com este índice. Mas a seleção estreia no dia 9, portanto, com a Jamaica, Carlos Aros. E aí o Vadão já começou aí com uma grande gafe, porque quando perguntado sobre as características dos adversários da seleção feminina, que são a Austrália, a Itália e a Jamaica, ele começou dizendo que a Jamaica vai ser um adversário muito difícil porque não foge do seu estilo africano. Oi? Do seu estilo africano. Mas pelo que a gente sabe, não sei se alguma coisa mudou, a Jamaica está na América Central. Mas o Vadão falou que a Jamaica aí é um time muito veloz, muito forte, porque mantém aí o seu estilo africano. Mas isso não foi o pior da coletiva do Vadão, Carlos Aros. Depois, quando perguntado, porque o Vadão treinou muito tempo já vários times aí do futebol masculino. E aí, quando perguntado por um repórter o que era mais difícil, controlar um vestiário masculino ou controlar um vestiário feminino, olha só o que ele respondeu. Quando nós entramos no vestiário, elas não paravam de falar, porque é difícil, elas não param mesmo, né? Quando a gente vai almoçar, elas ficam na mesa delas ali e a gente fica na mesa aqui. Elas conseguem falar todas juntas, uma com a outra, ainda ouve que a outra está falando lá e consegue se comunicar aqui. A gente não consegue fazer isso. Então, quando eu entrei no vestiário, aquilo estava um alvoroço, todo mundo reclamando, falando da arbitragem, nervoso. Então, é uma característica. O masculino, né, os homens não têm tanto isso. Às vezes, uma discussão ou outra, mas são raros. As mulheres é com frequência. Quando elas estão nervosas, a frequência é maior. Então, às vezes é um pouco mais difícil acalmar as mulheres naquele momento do que o homem. O homem é um pouco mais fácil de você ter. Eu acho que o Vadão nunca treinou o Felipe Melo, né? Gente, o Vadão nunca foi num boteco. Tem alguns jogadores. O Vadão nunca foi num boteco, nunca foi num boteco em dia de jogo, nunca foi num estádio, nunca foi num churrasco de domingo com a família, porque tem homem que fala e fala alto, e fofoca e fala tudo. Pelo amor de Deus. Isso causou um grande incômodo, Carlos Aros, Fefi, todo mundo aqui da bancada, das meninas que acompanham aí futebol, que cobrem aí a seleção feminina, e tem uma grande expectativa esse ano, porque o futebol feminino cresceu bastante aí nos últimos anos. Ontem foi a primeira coletiva nesses moldes, assim, igual como é feito no futebol masculino, o auditório lotado, lá, o Vadão lendo ali todos os nomes das jogadoras. Antes era só ali pelo site, né? Nós temos agora 2 divisões aqui no futebol brasileiro com o futebol feminino, então a expectativa está alta para melhoria. A própria patrocinadora está fazendo muitos eventos para mobilizar. Exatamente. E engajar, né? Será a primeira Copa do Mundo transmitida ao vivo pela Globo, todos os jogos. Então, assim, há uma expectativa muito grande. E declarações como essa do Vadão, às vezes acabam incomodando. O canal Dibradoras, que é um blog, tem o canal no Twitter também, acabou escrevendo o seguinte: por essas e outras é sempre complicado deixar só homens para falar de mulheres / seleção feminina. E colocou ali a fala do Vadão. E o que incomoda bastante,
Aros, não é só o fato de um homem, no caso o Vadão e também o Marco Aurélio Cunha, que é o coordenador. Também fez várias derrapadas ali, né? O Marco Aurélio Cunha já tem uma história até com a Emily, que era treinadora também, mas o problema não é o homem estar sendo o técnico ou o coordenador. O que elas reclamam é de treinadores que têm o DNA do futebol masculino estarem no futebol feminino. Porque tem muitos técnicos que já têm a experiência do futebol feminino, com categoria de base, em outros clubes, e aí chegam na seleção. E aí o Vadão não, né? É um técnico que construiu toda a sua carreira no futebol masculino, e aí passa a ser técnico do futebol feminino e às vezes dá essas deslizadas. Ô Paulinho, o que você achou de tudo isso aí, hein? Fala pra mim. Dá um pouco de preguiça. Eu acho que não contribui. Como você falou, tem patrocinador querendo fazer isso acontecer, sabe? Estão fazendo aí a coletiva. No que agrega ao vestiário ou ao camarote esse tipo de afirmação? Vai ficar mais fácil para ele agora administrar? Não sei, eu acho que talvez mais difícil. Então, eu acho que não agrega muito. Ele, como técnico, como líder, devia estar falando coisas assim um pouco mais construtivas. Agora, enfim, é o tiozão do churrasco, na Jamaica, ou sei lá onde é que ele tá, na África, não sei. Ele tá perdidão, né? Perdido, como ele perdido. mesmo falou, a gente não consegue fazer isso, eu tô aqui confuso. Ué. Você também tá confuso, Caio? Eu acho que vale a pena explorar a questão de uma outra perspectiva, mas só pelo esporte, perdão do trocadilho, né? Falar um pouquinho de liberdade de expressão, porque assim, realmente, isso soaria como uma generalização bem reducionista, né, não tivesse o emissor da mensagem aí em questão um certo conhecimento de causa, né? Então, a discussão que se coloca é assim, bom, isso é fruto de preconceito ou de experiência pessoal? Experiência pessoal genuína, uma observação do cara, né? E se for esse o caso, né? Ou seja, isso é uma observação fruto de experiência pessoal, será que a gente deve cercear aí essa opinião, que no caso seria embasada, né? Porque ela fere aí os cânones do politicamente correto? Então, essa é uma questão interessante, porque em última análise, esse cara, ele tem o que se chama aí de lugar de fala, né, dentro da teoria progressista. Ele treinou homens e mulheres e está fazendo uma comparação baseada na experiência dele. E aí fica uma questão interessante. Se ele houvesse falado o oposto, haveria esse escarcéu? Se ele falasse que era mais difícil treinar homens com base em algum estereótipo, ele poderia ter falado, olha, é mais difícil controlar o time masculino porque homens são mais agressivos, tá? Isso é com base no estereótipo, é uma generalização também. Então a gente tem que olhar, eu acho que a questão também por esse lado e também não ficar massacrando aí o treinador por causa da fala dele. De todo modo, vale aquele exercício sobre a intenção e como ele diz, mas o como ele diz revela muito como ele pensa. Sim. Então, dá pra caminhar por um lado ou pelo outro na interpretação. O fato é que não era o momento para isso, né, Paulinho? Ai, lamentável. As meninas do Dibradoras também disseram assim, o Vadão não faz questão de dizer, por exemplo, que o futebol feminino tem muito mais carrinhos durante as partidas, entradas maldosas, violentas, brigas com expulsões dentro de campo, e isso não acontece no futebol feminino, por exemplo. Então foi mais uma defesa aí, mais uma comparação. Mas sabe o que eu acho? O cara é o técnico, meu. Ele tá lá dando uma coletiva, ele tinha que estar exaltando, entendeu? Qualidades. Ele tá ali com um patrocinador, ele tinha que falar coisa boa. Não assim, gente, olha, deixa eu falar aqui uma fofoquinha pra vocês. O que acontece? Elas falam muito. Ah, sim, sim. Do que a gente tá falando mesmo? Futebol. E não foi uma escapulida, né? Ele versou sobre não, isso. Exato, então, assim, mas aí entra aquela história de que menos é mais, né, Paulinho? Ele podia ter sido objetivo, quis contar uma baita história. Assim, é como qualquer vestiário, a pressão é assim, o atleta realmente vai ter que controlar isso daí. É sempre uma ansiedade e tal, é isso. Pois é.